Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 maneiras de parar de se preocupar com a opinião dos outros, tá certo? Quando a gente pensa nessa questão da opinião do outro, nós vamos refletir com relação o ser humano ele sempre quer ser aceito, na verdade, né? A gente sempre quer participar daquele grupo, a gente quer ser aceito. Mas é importante a gente observar algumas situações. Por quê? Porque uma primeira maneira é o que? A gente acaba sendo inseguro, né? Inseguro com relação à aceitação do outro, se ele vai me aceitar, será que eu tenho que me adequar sempre ao outro? Só que quando eu me adequo ao outro, às vezes eu esqueço de mim mesmo. Eu acabo provocando uma paz externa, mas eu provoco uma guerra interna. Por quê? Será que realmente eu gostaria de fazer o que eu fiz? Ou eu me adequei tanto que eu me esqueci de quem eu era? Então, observar que geralmente a insegurança, todos têm. Eu tenho, você tem, faz parte da nossa existência. Agora, o medo do que o outro está pensando, como é que eu elimino isso? Primeiro, entender que insegurança eu tenho, mas o outro também pode ter. Então, esse estilo de pensamento ajuda eu conseguir me livrar um pouco dessa preocupação. A outra questão é o quê? Questionar esses pensamentos. Por que que eu me rendo tanto à opinião do outro? Por que que eu tenho que ser aceita primeiro? Será que eu sou aceita por mim mesma? Normalmente a gente quer ser aceito pelo outro, quer ser preenchido, por quê? Porque a gente não se preencheu da gente mesmo. Então, por isso que a gente vai para o outro. Mas, na verdade, eu tenho que ser aceita em primeiro lugar por mim mesma. Um outro fator é o quê? Esquecer a perfeição. Então, para eu não ficar com tanto receio e preocupação com o que o outro pensa de mim, é o quê? Não existe perfeição. Não adianta eu pensar que eu vou ser perfeita porque eu não vou ser. Tem gente que vai olhar, vai gostar do meu jeito, tem gente que vai olhar e não vai gostar e tá tudo bem. Cada um tem uma opinião. Agora, se nós nos rendermos sempre que eu tenho que ser aceito, nem Jesus Cristo foi. Então, é importante a gente perceber que essa aceitação, ela vem mais não do outro, e sim de mim mesmo. Talvez eu estou buscando, mas não estou percebendo que eu preciso ser aceita por mim, e não pelo outro. Então, quanto mais o outro é um peso para mim, peraí, será que eu me distanciei tanto de mim, por isso que eu vou buscar no outro? Uma outra reflexão é o quê? O acolhimento. Então, quando eu me acolho, quando eu gosto de mim, quando eu valorizo as minhas potencialidades, eu valorizo as minhas qualidades, eu começo a ver que eu não dependo tanto do outro, eu não fico com tanto medo, tanto receio do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, se ele vai gostar ou não, se ele vai me aceitar ou não, né? Então, quando eu valido a mim mesmo, eu valido a minha própria opinião, eu começo a reduzir o medo do outro, reduzir o que ele vai pensar de mim. Por quê? Porque eu estou validando eu mesmo, eu estou me acolhendo, eu estou gostando de mim, eu estou ouvindo a minha própria opinião. E daí eu começo a entrar em contato comigo mesmo, valorizando as minhas qualidades, valorizando os meus pensamentos, os meus posicionamentos, e a partir daí eu consigo me posicionar de forma diferente com as pessoas. Por quê? Porque é como se eu me preenchesse de mim mesma. Aí eu me empodero. Quando eu me empodero, a minha forma de ver, de interagir com as outras pessoas é diferente. Por quê? Porque eu não fico com receio se ele vai me aceitar ou não, porque eu já sou aceita por mim. Então, a opinião do outro eu consigo respeitar. Por quê? Porque ele tem o direito de ter a opinião talvez diferente da minha, entendeu? Então, essa aceitação ela já não acaba tendo um papel tão forte, um papel tão decisivo na minha vida, a opinião do outro. Então, eu vou saber lidar. Então, essas foram as 4 formas de parar de se preocupar com a opinião do outro. Mas primeiro eu tenho que me aceitar, me acolher, né? Ouvir a minha própria opinião, entender que insegurança todo mundo tem, eu tenho, você tem, perfeição não existe. Então, quando a gente começa a ter esse movimento, a gente começa a pensar diferente,
né? A gente começa a pensar diferente e ainda vem um respeito maior por si mesmo e também automaticamente pelo outro, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe. E muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.